em Portugal. Muito obrigado. Naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar-vos e agradecer o convite e dizer que a chegada hoje à Agroglobal mostra bem a dinâmica que o setor tem neste momento em Portugal. A Agroglobal vai crescendo, vai se afirmando cada vez mais e isso é muito importante do ponto de vista do setor agrícola e do setor florestal. Fui convidado para estar num encontro sobre agricultura de precisão. Como sabem, não é competência minha ao nível do Ministério da Agricultura, mas achei que, sendo um domínio tão entusiasmante, não podia deixar de participar convosco neste seminário. E gostava de vos dizer que, evidentemente, quando penso na agricultura de precisão, evidentemente a questão do racional técnico é a primeira coisa que nos vem à cabeça. Isto é, nós estamos perante, essencialmente, um novo racional técnico na agricultura com estes novos instrumentos que temos para fazer melhor aquilo que é a nossa atividade. Pensar em satélites, drones, sensores, tablets, aplicações, informática. Portanto, significa pensar em novos instrumentos para o setor agrícola e, portanto, pensar no novo, repito, racional técnico. Pensar nisso significa, acima de tudo, que também alteramos muitos dos nossos conceitos. O próprio conceito de eficiência, que está muito associado à questão da agricultura de precisão, evoluiu. E hoje fala-se de otimização. E a primeira grande questão que eu gostava de colocar é que, com este racional técnico, o ótimo deixou de ser inimigo do bom. Isto é mesmo o ótimo que se procura. E isto é uma mudança radical do ponto de vista daquilo que é a nossa atividade. Porque somos capazes, acima de tudo, de diferenciar no mesmo espaço aquilo que é o uso dos fatores de produção com a capacidade que temos de recolher, de armazenar e de gerir mais informação. E, portanto, a informação passou a ser o centro daquilo que é o nosso novo racional técnico na agricultura, com a agricultura de precisão. Mas eu devo dizer-vos que não é essa a abordagem que vos trago. E nem é tão pouco essa a abordagem que mais me interessa aqui discutir convosco. Essa é uma questão que certamente será aprofundada pelos técnicos que aqui certamente vão falar da evolução que está a sofrer, uma evolução rápida, acelerada, todo este domínio da agricultura de precisão. A abordagem que vos trago não tem tanto a ver com o choque tecnológico, tem mais a ver com aquilo que eu considero que são os outros choques que a agricultura de precisão nos vai trazer. O chamado choque ecológico, choque cognitivo e o choque organizacional. São estes aqueles que me interessam mais abordar aqui e conversar convosco. Porque é verdade que com a agricultura de precisão, pela primeira vez a produtividade é amiga do ambiente. Isto é, eu não estou agora perante o facto de aumentar a produtividade contra aquilo que é o ambiente. E isto é uma mudança radical. Isto é, nesta altura, nós podemos e temos os instrumentos necessários para poder valorizar o capital natural a partir da informação e, aumentando a produtividade, nós podemos fazer melhor. E, portanto, pensar em produtividade e mais produtividade já não é nada incompatível com o choque ecológico que nós pretendemos introduzir no setor agrícola. Porque o setor agrícola tem que ser cada vez mais um setor amigo do ambiente. E, portanto, comecei por dizer que o ótimo já não é inimigo do bom e agora vou-vos dizer que o setor, esta área da agricultura de precisão, é de facto amiga
do ambiente. Em segundo lugar, a agricultura de precisão vai mudar os modos como desempenhamos a nossa atividade. Alterar os modos significa, desde logo, alterar, por um lado, todos os modelos de gestão, mas também as relações de trabalho e a geração de mais emprego. Isto é, nós estamos perante uma alteração profunda daqueles que podem vir a ter emprego, porque há novas competências a serem introduzidas neste setor. E, portanto, este é um setor que vai deixar de ser um setor apenas de agricultores para passar a ser um setor transversal em que todos na sociedade podem encontrar emprego. E ele vai transformar, acima de tudo, do meu ponto de vista, aquilo que é a relação da agricultura com os jovens. Este é o instrumento mais potente que nós temos para que o setor agrícola seja rejuvenescido. Não há nada mais nem melhor para trazer os jovens para a agricultura que associar à agricultura todo este quadro novo de instrumentos que podemos usar a partir de agora com a agricultura de precisão. E, portanto, produtividade significa hoje ser mais amigo do ambiente com a agricultura de precisão, mas significa, acima de tudo, usar as tecnologias ao serviço das pessoas. E isso é fundamental. Não usar a tecnologia apenas ao serviço da produção. Usar a tecnologia ao serviço das pessoas é um elemento essencial num tempo em que nós sabemos que a tecnologia exclui cada vez mais as pessoas daquilo que é as atividades económicas desenvolvidas. E, portanto, é essa a perspectiva que, do meu ponto de vista, mais interessa. E isso vai trazer aquilo que eu considero um grande choque cognitivo no setor. Isto é uma percepção diferente sobre aquilo que é a atividade agrícola. Nós temos um problema, é que com a agricultura de precisão podemos criar aqui uma nova ruptura no setor. Isto é, nós podemos passar a ter um setor que é de agricultura inteligente e outro que não tem agricultura inteligente. Podemos até designar uma agricultura de futuro e uma agricultura do passado. Isto é, nós podemos ter aqui uma nova ruptura e, portanto, temos que perceber exatamente do que estamos a falar. E, portanto, é evidente que com a agricultura de precisão, do meu ponto de vista, vai-se dar um choque cognitivo também. Isto é, vamos mudar as nossas mentalidades pela capacidade que a agricultura de precisão tem de abrir a outros setores aquilo que era uma atividade muito reservada à agronomia. Isto é, hoje estamos no domínio de uma série de ciências em torno daquilo que é o setor agrícola. E essa abertura é um elemento essencial de transformação que nós temos e que devemos usar. Mas não podemos permitir, repito, que no futuro possamos dizer que há uma agricultura inteligente e uma agricultura não inteligente, ou que há uma agricultura do passado e uma agricultura do futuro. Temos, portanto, que ser capazes de perceber que a acessibilidade a estes instrumentos é absolutamente essencial. E eu acho que aí há uma nova relação que é preciso consolidar. Uma nova relação entre o setor público e o setor privado. A relação entre o público e o privado tem que ser renovada, reinventada com a questão da agricultura de precisão. Não há outra maneira. Isto é, nós temos que perceber que o conhecimento, a informação, é um bem público, não é um bem exclusivamente privado. E, portanto, sendo um bem público, o setor público tem que olhar para isto com muita atenção para que todos os agricultores, todos aqueles que desenvolvem a sua atividade, possam ter acesso à informação. Por isso mesmo, como sabem, falamos hoje de sistemas abertos, quando falamos de sistemas de informação, quando falamos do Big Data, falamos de recolha e armazenamento de dados num sistema aberto que permita o uso por parte de todos aqueles que queiram ter acesso a essa informação. E, portanto, é absolutamente essencial a criação dessa nova relação entre o setor público e o setor privado. O outro elemento essencial é a ideia de que é necessário criar ecossistemas de inovação. Isto é,
a agricultura de precisão tem um outro elemento que é fascinante, que é não há nada mais local que a agricultura de precisão. Isto é, a agricultura de precisão responde a questões locais da agricultura. Isto é, já não é uma questão global, mas é, acima de tudo, uma questão que responde a desafios locais da agricultura. E, portanto, abre aqui a perspectiva à criação de sistemas locais de inovação, à criação de ecossistemas. E eu devo-vos dizer que nós temos aí dado passos em frente. A criação dos centros de competências e dos grupos operacionais é um elemento muito importante para aquilo que queremos desenvolver. Porque a questão dos grupos operacionais, por um lado, junta setor público e setor privado, na tal nova relação, na definição de objetivos do ponto de vista da investigação, da transformação, da inovação, junta setor público e setor privado na definição de objetivos, naquilo que é o trabalho que desenvolvem, mas não resolve tudo, porque a investigação não resolve tudo. Há um outro elemento fundamental, que é o elemento da partilha e da participação, da chamada economia colaborativa. É absolutamente essencial que, de facto, haja uma maior partilha de informação, uma maior partilha de conhecimento por parte dos agricultores, e isso faz através da criação de ecossistemas de inovação. Ecossistemas de inovação, repito, que pretendemos concretizar a partir dos 20 grupos, a partir dos 20 centros de competências que criámos em Portugal, que foram criados pelos agentes públicos e privados e que, portanto, tiveram apenas cobertura do ponto de vista político e, como sabem, decidimos há 2 meses avançar para a animação dos centros de competências. Isto é, os centros de competências foram criados essencialmente para tratar da criação de grupos operacionais, isto é, para tratar da componente de investigação. Nós achamos que eles têm uma importância maior. Eles têm a importância de serem capazes, acima de tudo, através da animação, da transferência de conhecimento, da capacidade de renovação de objetivos permanente, eles serão capazes, com essa animação, de ser um instrumento essencial para o futuro do ponto de vista da política agrícola a nível nacional. E, portanto, estamos a trabalhar com muita atenção a questão dos centros de competências. Termino dizendo o seguinte: a agricultura de precisão, para além de tudo aquilo que aqui vos referi, tem, acima de tudo, uma ideia que é uma ideia final fundamental, a sua transversalidade do ponto de vista daquilo que são os objetivos que perseguimos com este tipo de uso de instrumentos para o nosso setor. E a criação de observatórios, no caso do Observatório de Luta contra a Desertificação e do Observatório da Agricultura Biológica, são 2 elementos essenciais que estamos a trabalhar já, em concreto, no sentido de poder, por um lado, com o Observatório de Luta contra a Desertificação, trabalhar os recursos, isto é, pensarmos que a agricultura de precisão tem um impacto essencial naquilo que é o tal racional técnico para protegermos e usarmos de forma mais acertada, mais adequada, os recursos solo e água. São esses 2 elementos essenciais que o Observatório de Luta contra a Desertificação e o Centro de Competências de Luta contra a Desertificação se vai dedicar. E, por outro lado, a agricultura biológica, porque esse observatório nos permite tratar de toda a outra componente de uso de fatores para o setor agrícola. Portanto, estamos a trabalhar, estamos a alicerçar estes observatórios em conjunto para que possamos ter informação que esteja disponível, repito, numa base aberta e acessível para todos os agricultores portugueses. Portanto, a agricultura de precisão, sim, uma agricultura que nos dá cada vez mais a capacidade de fazer melhor, uma agricultura que é amiga das pessoas e amiga do ambiente, mas, acima de tudo, um instrumento novo que nós temos que transformar acessível para todos, porque é a única forma de não haver uns que vão à frente e outros que ficam para trás. Muito obrigado.